Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa última palestra, nossa última webconferência da primeira semana acadêmica de Biblioteconomia da Universidade de Caxias do Sul. Hoje a gente está com ela, Felícia Fleck, que é formada em Biblioteconomia pela UFSC, é mestre em Ciência da Informação pela UFSC também, e atualmente é doutoranda em Ciência da Informação, também na UFSC. Acredito que seja de uma turma um pouco mais antiga que a turma da Josiane, que fez uma webconferência conosco. A Felícia vai contar um pouco para a gente sobre contação de histórias, que é uma atividade que ela desempenha há um bom tempo já. Ela tem uma página no Facebook de contação de histórias, a qual ela leva há um grande tempo. Muitos alunos nossos do curso de Biblioteconomia da UFSC já participaram até de algumas oficinas que ela ministrou. Felícia, se você quiser, fica à vontade. Legal. Então, boa noite. Eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade. Aqui também é a primeira vez que eu estou participando de uma webconferência. E eu gosto muito de falar, sobre a minha experiência como contadora de histórias e como bibliotecária, que eu acho que é uma experiência um pouco diferente, do que a maioria dos do que os bibliotecários, enfim, trabalham. Eu acabei, na verdade, achando uma outra ocupação, digamos assim, dentro da biblioteconomia, porque hoje eu atuo como contadora de histórias, não atuo mais diretamente nas bibliotecas, mas, por outro lado, o meu trabalho tem muita relação com as bibliotecas e mesmo o meu trabalho de pesquisa também, que é sobre a contação de histórias, é sobre os contadores de histórias, eu acabo também fazendo essa relação com as bibliotecas. Então, hoje no doutorado eu estou pesquisando sobre a identidade profissional dos contadores de histórias que atuam nas bibliotecas públicas e comunitárias de Santa Catarina. Então, acho que é um trabalho assim, muito bacana, que me instiga muito e me deixa muito contente, muito feliz mesmo. E eu queria, então, compartilhar um pouquinho com vocês hoje, para a gente conversar mesmo sobre a contação de histórias e, enfim, algumas coisas que eu apresento também nas minhas oficinas, enfim, algumas coisas que eu tenho pensado nesses anos aí como contadora de histórias. E, enfim, bibliotecária que eu também sou. Então, acho que vou mostrar uns slides aqui que eu preparei para a gente começar a conversar um pouquinho então, sobre isso. Bom, eu gosto, sempre de mostrar, de começar com essa imagem, que é uma imagem do John William Waterhouse, e que ela se refere, a gente tem aí uma cena de um contador de histórias, contando algumas histórias, é um público adulto, e essa cena, ela se remete a um livro, bem famoso da literatura, que é o Decamerão, que é uma reunião de várias histórias e que é um dos livros assim responsáveis pela difusão do idioma italiano no mundo. Mas pensando nessa imagem, especificamente, ela fala, e eu gosto dela porque ela traz essa imagem mesmo do narrador tradicional, digamos assim, um contador de histórias que ele se utiliza da voz, através da voz que ele está contando as suas histórias, que ele está, enfim, transmitindo aquilo que ele quer transmitir, uma mensagem, digamos assim, e ele se apoia, basicamente na sua voz, nos seus gestos. Claro, aí também ele está usando um suporte, da música, que está aí representado pelos instrumentos, mas é a partir da voz e da modulação dessa voz, desse gesto, que ele está transmitindo essas histórias que ele quer compartilhar. E essa imagem, ela fala muito, de uma ideia que a gente pode falar. Oi? A imagem acho que não está aparecendo para nós só estamos vendo o título da imagem.
Eu vou interromper aqui e vou botar de novo, então. Beleza. Tu pode colocar como compartilhar a tela normal, tá? Tá. Que daí tu vai para compartilhar a tela cheia, aí fica até mais fácil. Isso, aí tu abre lá a apresentação. Isso, agora sim a gente está vendo. Deu? Ah, então tá. Deu certo? Deu sim, Felícia. Bom, então era essa imagem, né, que eu estava me referindo antes. Então, essa ideia do contador de histórias, do narrador mais tradicional, digamos assim, que usa, então, né, a sua voz, os seus gestos, para contar uma história. E que, se a gente for pensar, né, há um tempo atrás, quando a escrita, enfim, não era ainda tão difundida, né, ou mesmo quando ela ainda não tinha difusão nenhuma, digamos assim, era justamente, né, através das histórias que as pessoas podiam compartilhar os ensinamentos, podiam falar das suas crenças, podiam reforçar aquelas coisas que eram importantes, né, em cada comunidade. Então, era justamente a partir das histórias. As histórias, elas tinham esse papel, né, educativo, esse papel de compartilhar mesmo as informações, as experiências, as coisas que eram importantes em cada lugar. Diferente, né, se a gente for pensar do papel do contador de histórias hoje, né, e aí eu trago uma outra imagem, que é essa imagem aqui, né, que fala de uma outra coisa, de um outro momento, digamos assim, né? Então, essa imagem é de uma contadora de histórias, tem aqui na legenda, né? Adriana Millet, no Sesc Ler, em Teotônio Vilela. E aí, bom, aí ela está inserida, né? A gente pode ver que até a questão do espaço físico, né? Um espaço completamente diferente. Naquele espaço anterior era um espaço aberto, né, um espaço da natureza. Na verdade, está falando aqui de um castelo. E aqui, nesse segundo momento, é mais parecido com o que a gente conhece hoje da escola, ou, enfim, das bibliotecas, né, um espaço que também, se a gente for perceber, tem uma série de estímulos visuais, né, que então são coisas que a gente precisa pensar também quando a gente pensa em contar uma história, né? E, logicamente, acho que a grande diferença entre a imagem anterior e a imagem de agora é essa questão da figura do livro em cena, né? Então, essa contadora de histórias, digamos assim, está fazendo essa mediação da leitura, está fazendo essa leitura em voz alta. Mas uma coisa que é interessante da gente perceber aqui é que ela não está simplesmente fazendo uma leitura, né? Ela está se apoiando, ela está usando o livro como um apoio, né? Mas ela tem também todo um gestual, tem também toda uma relação de olhar com o público, mas, ao mesmo tempo, ela conhece muito bem a história, né? Ela só consegue fazer essa relação com o público, só consegue fazer essa mediação da leitura porque ela conhece esse livro previamente, porque ela preparou essa leitura, ela preparou essa mediação, né, de uma forma que ela pode brincar com o livro, que ela pode brincar com esse momento, né? Uma outra coisa que a gente pode pensar aqui também, comparando a imagem anterior com essa, é a questão do público, né? Quer dizer, no momento anterior, né, e era como se pensava mesmo nessa questão de que todos podem ouvir histórias, as histórias são para todos. E hoje, muitas vezes, quando a gente fala em contação de histórias, acaba sendo um pouco mais restrito, né, no público infantil. E aqui acho que tem também a figura dessas crianças, traz muito essa questão da ludicidade, né? A gente pode ver que elas estão também pintadas, com o rosto pintado, né? Então, como muitas vezes a contação de histórias, ela também ela se relaciona com outras linguagens, com outras coisas lúdicas, né, que vão
que vão se somar, enfim, né, a essa atividade, a essa prática de contar histórias. E hoje, quando a gente fala, né, em contação de histórias, que logicamente é uma palavra que não existe no dicionário, uma palavra inventada, né, um neologismo, a contação de histórias, ela se refere às duas coisas, né, ela se refere tanto a essa ideia, né, da narração oral, a partir da palavra, e sem o apoio do livro, em que a gente se apoia, né, que a gente pode se apoiar, enfim, em objetos, em instrumentos, na nossa própria voz, no nosso próprio corpo, no nosso próprio gestual, e também a esse outro momento que é o momento do contar com o livro, né, de usar o livro como apoio, de trazer o livro como objeto principal, digamos assim, da cena quando a gente o utiliza. Mas aí, claro, sempre pensando nessa questão da mediação, né? O livro, mas também todo gestual, toda a entonação da voz, as expressões, né, do rosto, elas também estão a serviço da história que a gente está contando, que a gente está lendo. Então, para continuar aqui um pouquinho, né, a nossa conversa, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né, nas oficinas, e que eu acho que é uma das coisas mais difíceis mesmo quando a gente quando a gente resolve contar uma história, é o que a gente pode contar, né, porque eu acho que as opções são muitas. Então, uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas, e que a gente não deve nunca perder de vista, é que a gente deve contar histórias que a gente goste, né, histórias que tenham um significado pessoal para a gente. Histórias que nos digam alguma coisa, né? E a gente não precisa entender esse significado de uma forma racional, né? Bom, essa história me encantou, essa história me disse alguma coisa, eu senti vontade de contá-la, então, né, acho que o próximo passo é realmente contá-la. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, né, quando a gente vai trabalhar, enfim, numa biblioteca, numa escola, com um público que a gente enfim, né, com o público que está nos esperando lá para ouvir essas histórias, se essas histórias são adequadas, né, à faixa etária e à maturidade do leitor, né, que são duas coisas diferentes, porque às vezes uma criança pode ter lá 6 anos, mas já está super acostumada a ouvir histórias. E às vezes uma criança de 10 anos ou um adolescente de 15 anos pode nunca ter ouvido uma história. Então, tudo isso, né, faz diferença na hora de eu pensar em que história que eu vou escolher para contar. De maneira geral, eu considero que o mais difícil, muitas vezes, é contar história para o adolescente, né? Ou, às vezes, também para as crianças bem pequenas, porque eu preciso pensar na questão do tamanho das histórias, né? Então, para uma criança muito pequena, eu preciso escolher histórias mais curtas. E para os adolescentes, eu preciso escolher histórias que, de alguma forma, chamem a sua atenção, né, de temáticas que os interessem, porque eu não posso contar uma história muito infantil para um adolescente que logo eu já vou perder ele de vista, né? Então eu preciso realmente escolher uma história que eu agrade. Aí eu acho que o amor, né, histórias de amor, histórias que tenham humor, lendas urbanas, né, são temas que costumam agradar bastante. Além disso, né, quando a gente vai pensar especialmente em contar histórias sem o uso do livro, né, que a gente vai só narrar oralmente, acho que é importante a gente pensar em histórias que tenham conflitos instigantes, né, que tenham um problema que precisa ser resolvido, que digam a por que vieram, né, a por que existem. Porque é uma história muito descritiva para ser narrada oralmente, ela não vai ter tanta graça. Então, acho que isso também é um ponto importante. Que a gente escolha essas histórias que tenham esses conflitos instigantes. É interessante que tem um poeta, né, russo, o Kornei Chukovsky,
que ele dizia que as pessoas contam as histórias e as canções de que mais gostavam quando elas próprias eram crianças. De modo que quem escolhe as histórias para as crianças de hoje são as crianças de ontem. Então, está aí um pouquinho, né, de novo, reforçando essa ideia da importância da gente escolher histórias que a gente goste para contar. Porque eu não vou poder cativar o outro, eu não vou poder tocar o outro se eu primeira não fui tocada, não fui cativada pela história, né? Da mesma forma que a gente sempre fala, né, que eu não posso incentivar a leitura se eu mesma não for contaminada, né, pelo gosto da leitura. Então, acho que isso é uma coisa muito importante mesmo. E aí essas histórias que a gente escolhe não necessariamente precisam ser histórias que a gente ouviu na infância, mas muitas vezes a gente acaba escolhendo histórias que tenham a ver, né, com as histórias que a gente ouvia na infância, quer seja pela temática, quer seja pela forma de contar a história. Enfim, acho que isso, de uma certa forma, é inevitável, acaba aparecendo muitas vezes sem que a gente perceba mesmo. Bom, outra questão que é importante da gente pensar é, então, no porquê contar, né? E aí eu acho que tem uma lista de coisas aí, né, que a gente pode elencar do porquê contar. Então, para estimular o senso crítico, né? Para organizar e ampliar a visão de mundo, quer dizer, quando eu conto uma história, como é importante que eu escolha histórias, muitas vezes histórias de outras culturas, histórias de outros lugares, histórias que tragam elementos diferentes, né, do que as pessoas, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, estão acostumados, quer dizer, que eu possa, a partir das histórias que eu conto, ampliar, né, essa visão. Ou também, eu posso ampliar também essa visão de mundo a partir dos sentimentos, né, que as histórias provocam, enfim, dos elementos que as histórias trazem. As histórias, elas sempre ensinam alguma coisa, né, elas desenvolvem valores, mas uma boa história é aquela história que não traz isso explicitamente, é aquela história que, a partir do que ela traz, ela dá condições, né, de quem está ouvindo criar a sua própria mensagem, né, e levar a sua própria mensagem, que pode ser diferente para diferentes pessoas. Acho que essa é uma boa história. Para possibilitar, então, né, uma educação inclusiva, para estimular o raciocínio lógico, para promover a escuta, né? Acho que é tão importante hoje, é tão difícil, né, a gente de verdade escutar o outro, né? Então, que a gente aproveite esse momento do contar histórias para desenvolver isso também, e para poder mesmo, né, ouvir quem está contando, que eu acho que esse momento do contar, ele também é um momento muito... não é o contador contando a história, né, e o ouvinte simplesmente ouvindo, né? É uma coisa muito participativa, é um diálogo o tempo todo. Né? Também para desenvolver a criatividade e a imaginação, que são coisas que a gente valoriza tanto hoje no mundo, que acho que são fundamentais para a gente viver bem, né? Para socializar, para recriar, para formar, para informar, para educar a atenção, né, que a gente sabe também que é uma dificuldade que a gente tem, né, de estar atento em uma coisa só. Então, que nesse momento das histórias a gente possa estar simplesmente ouvindo histórias, né, para enriquecer a linguagem. Então, por isso que também, quando eu vou contar histórias, eu não preciso, né, didatizar a história, eu não preciso transformar as palavras difíceis em palavras fáceis, né? Porque muitas vezes, mesmo que seja uma criança pequena que esteja me escutando, muitas vezes, pelo contexto, ela vai entender o sentido, né, da frase, enfim, a ideia que está sendo passada. Também despertar as emoções, despertar o senso estético e artístico literário. E aí, para a gente poder alcançar tudo isso, né, é fundamental que a gente, passando aqui, então, para o como contar, é fundamental que a gente prepare essa história previamente. Né, independente da gente contar a história
oralmente, ou da gente lê-la, né, em voz alta, é fundamental que a gente conheça essa história, que a gente já tenha lido essa história algumas vezes, que a gente pense nos recursos que a gente vai utilizar, mesmo que seja apenas a própria voz, né? Se eu vou fazer uma voz diferente para um personagem, que eu use essa voz do começo até o final da história, né? Porque se eu, às vezes, uma história lá tem 10 personagens diferentes, e eu uso... Eu quero fazer 10 vozes diferentes, mas lá pela metade da história eu já estou confundindo uma voz com a outra. Então, às vezes, o melhor é fazer uma voz diferente, né? Mas que eu mantenha, que eu tenha esse cuidado de manter essa voz até o final da história. Usando texto, corpo, voz e emoção, né? E acho que tudo isso vai surgindo, e essa melhora vai surgindo a partir do momento que a gente vai contando. E se a gente tiver a oportunidade de contar várias vezes a mesma história, quer dizer, mais essa história vai estar entranhada na gente, vai estar viva na gente e vai poder sair de uma forma fluida, de uma forma gostosa, de uma forma leve, de uma forma natural, né? Porque eu acho que a intenção do contar histórias é esse, né? É buscar essa forma natural de contar. Outra questão que é extremamente importante é a questão da qualidade de presença, que foi falado lá pela Regina Machado no livro Acordais, Fundamentos Teóricos da Arte de Contar Histórias, que é a questão da intenção, né? De eu ter claro qual que é a minha intenção ao contar histórias. E mais do que isso, né, que eu esteja presente no momento em que eu vou contar histórias, que eu não esteja pensando no que eu vou fazer depois, né, do filho que eu tenho que buscar na escola, ou da prova que eu tenho na semana que vem, né, que eu esteja realmente presente, compartilhando aquilo que eu gostei e podendo fazer com que o outro goste ou não, né, mas enfim, que eu esteja ali inteiro fazendo aquilo que eu estou me propondo a fazer. Além disso, e acho que especialmente quando a gente está contando oralmente, sem o apoio do livro, né, é importante que a gente crie as imagens mentais, que a gente visualize a história que a gente está contando, que acho que isso dá mais veracidade para o conto. Né? Então, se eu estou falando de uma árvore, que eu não preciso descrever a árvore assim com minúcia de detalhes, mas eu preciso visualizar essa árvore. Que árvore é essa? É uma moreira? É uma figueira? Como é que é o tronco dessa árvore? Que cores que ela tem? Né? Tudo isso, mesmo que não apareça na minha fala, aparece no meu olhar, aparece no meu gesto e complementa aquilo que eu estou falando. Trouxe aqui uma citaçãozinha do Daniel Munduruku, né, que é um escritor indígena bastante conhecido no Brasil, e ele disse, então, que certa vez que as histórias, elas são como areia no fundo do rio. Elas estão lá quietinhas, bonitinhas, branquinhas, a gente olha e elas estão lá. Mas água nenhuma é bonita, areia nenhuma no fundo do rio é bonita, se a gente não for lá e mexer um pouquinho com elas. Então, as histórias são como essas areias, que a gente vai lá, mexe um pouquinho com a mão e elas começam a subir. O rio é o nosso coração, é a história que mora dentro da gente, que vai lá e mexe um pouquinho e ela vem à tona. E quando ela vem à tona, ela se torna memória. Então, a importância também da gente deixar com que as histórias elas mexam mesmo com a gente, elas mexam com a gente para poder mexer também com aqueles que estão nos escutando. E é inevitável que venham memórias e que venham outras histórias, né? Que venham todo esse arsenal, todo esse repertório de vivências que existe dentro da gente, que eu acho que é isso que torna a contação de histórias, né? O contar histórias, essa atividade, essa prática tão rica e tão complexa ao mesmo tempo, né? Que nos faz sair muitas vezes do tempo cotidiano, que nos faz entrar num outro tempo, né? No tempo do era uma vez, no tempo afetivo, e que torna isso tudo tão especial, né? Que faz com que a gente possa compartilhar com o outro essas vivências que a gente tem a partir das histórias que a gente escolhe.
Uma outra questão que também as pessoas costumam perguntar bastante é a questão do figurino, né? O que eu devo vestir quando eu vou contar uma história? Então, eu trouxe aqui algumas imagens de contadores de histórias e grupos de contadores de histórias para mostrar que, dentro da minha visão, né, do que eu acredito, a gente pode usar, né, algum figurino especial, sim, mas que é sempre mais interessante, né, do que a gente, por exemplo, vou contar uma história da Branca de Neve, então eu vou lá e eu me visto tal qual a Branca de Neve do Walt Disney, por exemplo, né? Acho muito mais interessante a gente trazer alguns elementos para a cena, né, e para esse momento, para essa prática de contar histórias, mas que a gente não reforce, né, estereótipos, a gente não precisa se vestir do personagem que a gente está contando a história. A gente pode, sim, trazer essa imagem do contador como uma imagem, assim, que às vezes a gente pode evocar o passado, né, e aí acho que tem alguns contadores que usam alguns elementos bastante interessantes, né, como o chapéu, como o suspensório, essas fitinhas coloridas, né, que nos remetem, que nos ajudam a criar esse clima, que nos ajudam a nos remeter para um outro tempo, mas sem que precise ser uma coisa estereotipada, né. Então, no próximo slide aqui, eu trago também outras imagens, né, de contadores de histórias. Essa imagem aqui de cima é dos tapetes contadores de histórias, e aqui também. E eles têm um trabalho, é um grupo lá do Rio de Janeiro, que tem um trabalho bastante interessante, né, que eles usam imagens, usam toda essa questão plástica mesmo, né, para contar histórias, muitas vezes baseados também, né, nos livros, enfim, da onde eles partem. Então, acho que o contador de histórias ele pode usar diversos recursos, né? A Ana Luísa Lacombe, aqui, que é atriz e que também traz esse seu trabalho, né, de atriz para o palco, enfim, para contar histórias. A Clara Haddad, que é lá de Portugal, que é uma brasileira que mora em Portugal, que traz muito essa coisa do livro, né, do livro em cena. Um outro elemento que é bastante comum a gente ver os contadores usando é a questão da mala, né? Então, quer dizer, aquela ideia do contador que traz uma mala de histórias, que tem muitas coisas para compartilhar, que ele anda pelo mundo e traz na sua mala, né, essas histórias que ele quer contar. Aqui em cima, né, do lado direito, um grupo do qual eu faço parte aqui em Florianópolis, e que a gente tem algumas histórias aqui da ilha de Santa Catarina, né, da ilha de Florianópolis, e que é um trabalho que chama Ao Pé da Figueira. E aí a gente, nesse trabalho específico, né, a gente usa então um cenário, a gente tem uma figueira que está atrás de nós, que está nos ancorando, e a gente usa também muito, né, a questão da música e alguns instrumentos assim de percussão também que nos ajudam a criar esse clima e a dialogar com as histórias. Então, a gente pode usar, a gente tem, né, essa infinidade de recursos que a gente pode usar e que acho que funcionam muito bem, desde que eles estejam a serviço, né, das histórias que a gente quer contar, desde que eles não sejam o recurso principal, a coisa mais importante. Acho que a coisa mais importante é sempre a história, é sempre a partilha, né, é sempre esse momento de encontro. Tudo isso vai nos ajudar, né? E dependendo, claro, da história que a gente vai contar, isso vai... Na verdade, as histórias que a gente conta, a gente precisa perguntar para as histórias, né? Que tipo de recurso que elas pedem. Então, continuando aqui, aí a gente pensa também no onde contar, né? Então, acho que algumas coisas que são importantes da gente pensar é que a gente escolha, né? Então, espaços silenciosos, espaços neutros, né? Quer dizer, é muito diferente contar histórias numa sala onde eu tenho uma parede toda branca atrás de mim, ou enfim, toda preta, ou toda de uma cor só, né? De uma
por exemplo, de uma sala de aula que tem o quadro negro atrás, tem um monte de cartazes, quer dizer, ou mesmo, né, se a gente for pensar lá naquela primeira imagem que eu mostrei lá no início, né, essa imagem aqui, né, que tem uma série de, bom, atrás da contadora a gente não está vendo, mas no chão, né, tem uma série de coisas que nos estimulam visualmente. Então, tudo isso, em alguns momentos, atrapalha a contação de histórias. Então, quanto mais a gente puder, né, deixar esse ambiente mais neutro, mais as crianças, mais o nosso público vai estar focado realmente na história, né, em nós como transmissores dessas histórias, ou enfim, no próprio livro, se a gente estiver usando o livro. Então, acho que essa questão, né, de ser, enfim, arejado, também acho que isso é bastante importante. Eu já tive situações em que eu contei histórias que as crianças estava muito quente, então as crianças vão ficando meio molinhas, né, daqui a pouco elas já estão deitadas, já teve vez até de realmente estar dormindo. Então, é importante, né, acho que tanto do muito calor para o muito frio, né, então, de maneira geral, quanto mais a gente puder deixar esse espaço mais agradável possível, melhor vai ser a experiência de contar. Iluminados, né? Acho que também é uma coisa legal de se pensar, a não ser que seja histórias de terror, que aí, de repente, a gente pode contar histórias aí à luz de vela, né? Ou com uma lanterna, enfim. E confortáveis, né? Quer dizer, se a gente puder estar sentado no chão, puder estar sentado no sofá, puder estar sentado em almofadas, né? Acho que é sempre bastante interessante e acolhedor. Aí eu trouxe aqui algumas imagens de uma biblioteca que eu sou colaboradora, né, voluntária, que é aqui de Florianópolis, e que chama Barca dos Livros, é uma biblioteca comunitária, e que ela realiza algumas atividades, né, vinculadas à contação de histórias. É um ambiente fantástico, assim, sugiro muito que vocês, né, quem não conhece, conheça pelo menos virtualmente, assim, e acompanhe, né, tem página no Facebook, que é a Biblioteca Barca dos Livros, tem o site, que depois eu vou passar para vocês também, mas é barcadoslivros.org, e aí uma vez por mês tem um passeio de barco com contação de histórias, então tem alguns músicos, né, que tocam também, nem sempre, nem em todos os passeios, mas aqui, especialmente no início do projeto, né, já é uma biblioteca que o ano que vem vai fazer 10 anos. Então, especialmente no começo, né, tinha mais essa figura dos músicos, mas de qualquer forma é um passeio de barco, então, que sai do trapiche da Lagoa da Conceição, navega um pouco, né, pelas águas da lagoa, e ela para, na verdade ela não chega em lugar nenhum, ela para no meio da lagoa, e aí nesse momento são contadas as histórias. E geralmente são pelo menos uns 3 contadores, então tem 3, 4 histórias, e depois então dessas histórias, né, a cada história que é contada tem uma música que se canta, né, para acordar essas histórias, e depois que essas histórias são contadas, então o barco volta até o trapiche. Então, essa atividade acontece sempre no primeiro sábado do mês, e acho que é uma ideia, assim, bastante bacana, né, um projeto premiado pelo Viva Leitura, e, enfim, né, que eu tenho orgulho e gosto muito de falar também sobre ele. Uma outra atividade que acontece agora esporadicamente na biblioteca é um sarau de histórias para adultos, né? Então, para a gente desmistificar um pouco essa história de que contar histórias é só para criança. Acho que todo mundo gosta de ouvir histórias. E esse sarau, especificamente, é um sarau voltado para os adultos, né? Especialmente para os adultos. E que também, enfim, no início do projeto acontecia uma vez por mês, mas agora acontece esporadicamente. E aí, muitas vezes, tem alguma temática, né, que engloba essas histórias. Então, aqui a gente tem, né, alguns contadores aqui de Florianópolis, que é a Gilca Girardello e o Sérgio Belo, e a Tanira, que é uma das responsáveis, né, pelo projeto, pela Barca dos Livros, fazendo, então, uma leitura
em voz alta, que também, então, o sarau, ele é tanto de narração oral quanto de leitura em voz alta. E vocês podem perceber que é um sucesso, né? Tem um público bastante fiel que, enfim, participa desses eventos. Queria pontuar aqui também, apesar de ser um projeto que agora não está mais acontecendo, mas acho que é um projeto bastante bacana, porque também é um projeto de histórias para adultos, né? Que é a Roda de Histórias, que aí é um projeto de uma professora da universidade aqui da UFSC, né? Da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a Gilca Girardello, que ela atualmente está na educação. E aí aqui com a ideia de as pessoas que querem, né, chegam nessa roda de histórias que acontecia uma vez por mês, também nos sábados, mas aí no sábado de manhã, e as pessoas que queriam ir participar mesmo, né, uma atividade bem livre, e muito gostosa mesmo, né, que aconteceu então entre 98 e 2013, agora ela está suspensa, mas a gente torce aí para que ela volte a acontecer, então uma atividade gratuita, né, e que a ideia então, né, vocês podem ver aqui nessa foto aqui do cantinho, tem um limão, então é realmente uma roda, né, de pessoas, e um limão que vai passando de mão em mão com uma musiquinha, e aí aonde esse limão para, a pessoa precisa contar uma história. Essa é a dinâmica da roda, né? E aí pode ser uma história, né, que aconteceu consigo, uma história da família, uma história dos filhos, uma receita de bolo, né, uma história que leu e que gostou, é uma atividade bem livre, mas que também atrai bastante gente, né? Então acho que isso é importante da gente pensar, né, o quanto as pessoas precisam contar suas histórias e quantas pessoas querem ouvir histórias. E acho que é uma ideia super simples e que dá para replicar, né? Dá para a gente fazer nas nossas bibliotecas, dá para a gente trazer para as nossas instituições, né? Sem problema nenhum. Então, só para terminar aqui, então eu queria fechar, né, com a ideia de que contar histórias, então, nesse cenário contemporâneo, é uma maneira, né, de estar no mundo, é uma autoexpressão pessoal e coletiva, é também uma legitimação, né, da nossa própria história e das manifestações culturais. Um caminho por excelência para o encontro com si mesmo e com o outro, né? Acho que as histórias, a literatura, né, a leitura literária, ela nos proporciona isso. E acho que o mundo vai ser muito melhor, né, se ele tiver povoado cada vez mais, né, de mais histórias. Essas são as referências que eu utilizei, né, nessa apresentação. Então, aqui está o link para a Biblioteca Barca dos Livros. Tem alguns outros trabalhos bastante, né, interessantes. Aqui fico também para quem quiser, enfim, ler um pouquinho mais nessa área mais acadêmica, né. Tem o trabalho da Sueli Bortolini, que é bem bacana, que é a mediação oral da literatura, né, uma professora aí da Universidade de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, e botei aqui também o link, né, para o meu trabalho de mestrado, em que eu trabalhei um pouquinho sobre a questão da profissionalização do contador de histórias contemporâneo. Enfim, tem muitas outras sugestões também, né, de leitura, e tem algumas também sugestões, tanto de livros que a gente pode usar, né, nas nossas mediações, nas nossas contações de histórias no meu site, então também deixo aí, né, a propagandinha aí, se quiserem conhecer, e curtir também lá a página, né, do Histórias do Arco da Velha no Facebook, que eu também gosto de compartilhar algumas ideias, alguns textos, algumas sugestões de leitura sobre a contação de histórias. Então, é isso, né, que eu tinha hoje para trazer, né, para a gente conversar um pouquinho, e fico aberta aí para, se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma coisa que a gente possa continuar conversando. Felícia, muito obrigado.
É muito bom ouvir histórias de pessoas que contam histórias, porque eu não sou muito habituado. Eu vou em locais que contam histórias porque eu não tive isso na minha infância. Então eu me sinto muito bem quando eu vou nesses lugares. É como se eu recuperasse um pouco da infância que eu não tive. Então, Uhum. assim, aquele momento que eu vi que você mostrou o sarau de história para adultos, né? Eu pensei na hora, meu, eu quero participar disso, porque isso deve trazer uma paz pra gente que é incrível. Eu acompanhei duas contações de histórias numa biblioteca que eu trabalhava anterior a essa que eu estou agora, e porque eu quis mesmo acompanhar. Eu tava lá, eu falei assim, não, eu quero assistir, eu quero estar aqui como ouvinte, não como organizador. Eu quero saber como é a sensação de ouvir uma história. E o pessoal que estava contando história falou que como é difícil contar história para adulto. E a minha pergunta para você direcionada é essa. É, qual é a maior dificuldade de contar história para adulto? Vocês vão lá, vão sair de lá? Não, porque não podia. Para contar para adultos, olha, eu não acho que contar história para adultos seja o mais difícil. Eu acho que contar história para criança pequena e para o adolescente é mais difícil do que para o adulto. Porque o adulto, se ele saiu de casa para ouvir histórias, digamos assim, ou se ele está passando em algum lugar e está tendo, né, enfim, ele tem a oportunidade de ouvir uma história, ele parou e está ouvindo a história porque ele quer, né? E é interessante porque o adulto ele gosta muitas vezes de ouvir uma história, mesmo que seja uma história infantil, né? Digamos bem infantil, com elementos bem para a criança mesmo. O adulto para, ouve e gosta, né? Porque eu acho que tem essa coisa da infância que existe dentro de cada um de nós mesmo, né? Que está aí, e se manifesta em vários momentos da nossa vida. E não só isso, mas também essa necessidade que a gente tem mesmo, né? De ouvir histórias independente da idade que a gente tem. Já a criança pequena, ela tem uma atenção que é muito pequena também, né? Em termos de tempo. Então, a gente precisa escolher recursos que chamem a atenção dela, né? Enfim, às vezes a criança vai manter a atenção ali 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, no máximo 10, né? Então, a gente precisa escolher uma história curta, precisa escolher uma história que seja também atraente, né? E acho que alguém até comentou aí que pena que os adolescentes não se motivam tanto para ouvir histórias, né? E eu acho que os adolescentes são realmente um desafio, né? Para a gente contar. Eu já tive algumas experiências, né, com adolescentes, com grupos de adolescentes, e eu acho que a questão com os adolescentes bom, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né, da gente realmente escolher histórias e temáticas que tenham a ver com o que eles estão passando, né, não escolher uma história muito infantil, escolher histórias que tenham a ver com o cotidiano, enfim, com os anseios, com as preocupações, com as angústias deles. E também a questão da persistência, né? Às vezes eu vou contar uma história e não vai ser no primeiro momento que eles vão se entregar para aquela experiência, né? Às vezes a primeira história que eu contar, eles vão estar ali rindo, vão estar ali meio fazendo uma cara de ai, que chatice, ai, o que ela está fazendo, ai, que coisa mais ridícula, né? Mas depois de um tempo, assim, se a gente pega, eu acho que aí, especialmente o humor, eles têm muitos estímulos visuais e o estímulo auditivo está mais para a música. Também, né? Mas acho que se a gente quebra essa resistência inicial, a gente pode ganhar o adolescente também. Então, acho que é uma questão de escolher bem essa história, de escolher bem o recurso que eu vou utilizar e de insistir mesmo, assim, né? De insistir, porque eu acho que depois de um tempo, assim, eles vão até pedir mesmo, né? Conheço várias
várias experiências, assim, várias bibliotecas. Isso, tente, né? Eu estou dizendo ali, vou tentar, então tente mesmo fazer isso, porque eu acho que vale a pena. E eu gosto de contar uma experiência que eu tive, que eu acho que foi muito interessante. Foi numa escola particular aqui de Florianópolis, que é uma escola, assim, bastante tradicional, e que os alunos, eles têm acesso a muitas coisas, assim, e tem, inclusive, uma feira do livro, que é bem boa, assim, né, que acontece dentro dessa escola. E aí eu estava contando histórias e tinha outro contador também contando por uma editora. E aí tinha um cantinho lá para as crianças, né? Então tinha um tapete, tinha umas almofadas e tal. E o contador estava lá contando para um grupo de crianças. E aí, dali a pouco, apareceu alguns jovens. E aí parou uma menina e ficou em pé lá, ouvindo meio de longe. Daqui a pouco parou um menino, ficou do lado dela. E daqui a pouco tinha, assim, uns 10 ali ouvindo, né? Então estavam as crianças sentadas no chão e os adolescentes atrás ouvindo. Dali a pouco terminou a sessão de contos, né? O contador terminou as histórias, as crianças levantaram e foram para a sala, e os adolescentes sentaram no chão, sentaram nas almofadas e pediram para que o contador continuasse a contar histórias, né? Então eu achei super interessante aquilo, porque ele inclusive não estava contando histórias assim selecionadas para os adolescentes, né? Ele estava contando histórias para as crianças que estavam ali. Mas os adolescentes foram, né? Foi aquela coisa meio, vai chegando, meio olhando de longe e tal, mas eles foram totalmente cativados pelas histórias, assim, pelo momento. E eu acho que é isso, eu acho que é essa coisa do encontro mesmo, né, com o outro. Por mais que a gente tenha aí uma série de recursos tecnológicos e visuais e auditivos, eu acho que contar histórias, ele sempre vai ter lugar. E eu percebo isso também quando eu vou contar histórias no shopping, né, no shopping, quando sou contratada para contar no shopping, que eu acho um lugar bem difícil também. Mas o quanto também, mesmo lá no meio de um shopping center, as crianças, os adultos param e ouvem histórias. Felícia, muito bom a sua contribuição. Eu estava pensando aqui, você estava falando, e eu lembrei de uma visita que eu fiz à Biblioteca de São Paulo, que fica no antigo Carandiru. Eles têm uma programação na hora do almoço que ela é destinada ao público adolescente. E eu perguntei para a bibliotecária que me atendeu, que fez toda a visita técnica, eu perguntei para ela assim, o que eles gostam mais? Qual é a atividade que os adolescentes mais participam aqui dentro da biblioteca de vocês? E ela disse para mim assim, eles participam de todas, mas a que eles mais participam é o luau na biblioteca. Aí eu falei, meu Deus, um luau na biblioteca. E eu falei para ela, mas o que vocês fazem nesse luau? Porque luau para mim é uma roda numa praia, com o pessoal tocando música e o pessoal cantando e embalando naquilo. Aí ela falou assim, o nosso luau é diversificado. Tem dias que tem uma pessoa que conta uma história, tem dias que tem um aluno que traz a história de vida dele, e ele conta, tem dias que vem uma pessoa e um grupo de rap que os alunos mesmo têm, que os adolescentes formam e querem apresentar o trabalho, e eu acho que contação de história é um pouco disso também. Apresentar a arte deles, porque querendo ou não, quando eles cantam uma música, eles estão contando uma história para nós, porque eles fizeram aquela música, eles montaram aquela música, eles se juntaram para fazer aquilo. E ela disse para mim que é o luau, e fica até uma dica para o pessoal que dá para fazer um luau na biblioteca de vocês, ou ir para um outro lugar, que luau não é só na praia, luau é no shopping. Também, luau sei lá, no fundo de casa, na pracinha. E eu acho que é isso. Felícia, eu queria agradecer muito a participação de você. Acho que você encerrou a nossa semana acadêmica assim com chave de ouro. Tenho muito orgulho de terminar a nossa semana acadêmica hoje, dizer que
foi completo, eu não tenho nada para mudar. Todos os palestrantes, nenhum furou conosco, a gente teve 19 ao total e nenhum deles furou conosco, e isso é sensacional. Hoje eu estou sentindo uma sensação de dever cumprido. Felícia, muito obrigado. Se você tiver mais alguma consideração, fica à vontade. A gente vai encerrar. Legal. Então, queria também agradecer, né, pela oportunidade, pela conversa, e dizer que acho que a gente tem que contar muitas histórias mesmo. Uma coisa que eu gosto sempre de falar nas oficinas, assim, é que quanto mais recursos diferentes a gente trouxer, né, para a biblioteca e para as nossas contações, mais a gente vai estar ampliando, né, o repertório daqueles que estão ouvindo. Então, uma vez eu posso contar com um livro, outra vez eu posso contar uma história da minha vida, uma outra vez eu posso contar uma piada, outra vez eu posso criar uma história com as crianças, outra vez eu posso fazer um luau, né? Outra coisa que as bibliotecas têm feito, que eu acho muito bacana, é a noite do pijama, né, na biblioteca. Não sei se vocês estão fazendo por aí também, mas que eu acho que nossa, é muito bacana, né? Trazer essa vida, trazer esse movimento mesmo para as bibliotecas, né? E acho que isso que tu falou que acontece com tanta gente, assim, de repente eu não tive isso de ouvir histórias na minha infância, mas eu como adulto posso ser cativado, acho, pelas histórias, pela literatura infantil, porque eu acho que a literatura, ela nos traz, né, ela nos aconchega, ela nos traz um lugar no mundo, né, as histórias também têm esse poder. Então, vamos lá, assim, compartilhar muitas histórias, as nossas histórias, e as histórias que a gente escolhe, que de uma certa forma são sempre também a nossa própria história, né? É isso aí, Felícia. Muito obrigado pela sua participação. A gente encerra por aqui a semana acadêmica até uma outra hora, Felícia. Até.